na Web Rádio Amparo, tributo ao Padre Gilberto. Olá, minha gente, muito boa tarde. Com a graça de Deus, nós estamos começando hoje aqui na Web Rádio Amparo o programa Tributo ao Padre Gilberto. Um momento muito especial para todos nós da paróquia Nossa Senhora do Amparo de Tanguá. E deixa eu aproveitar aqui, porque eu não estou sozinho. Começa pelas damas, né? Nossa coordenadora da Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora do Amparo de Tanguá, Paula Cáfara. Boa tarde, Paula. Bem-vinda. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Diácono Ellison, sua bênção. Boa tarde, ouvintes da nossa querida Web Amparo Tanguá. Estou muito feliz de estar aqui hoje para que juntos possamos recordar histórias tão queridas que tocam tanto ao nosso coração do nosso querido e saudoso Padre Gilberto, nosso grande pastor e pai que do céu nos guia, eu tenho certeza. Diácono Ellison, boa tarde, sua bênção, bem-vindo. Boa tarde, nosso querido Elinho. Boa tarde, Silvio, boa tarde, Paula, Deus abençoe a todos, sobretudo os ouvintes da Rádio Web Amparo, né? E a Paula falou uma coisa interessante, falando de Padre Gilberto, ele sempre dizia que os maiores intercessores dele no céu era a mãe e uma irmã. Hoje ele é nosso, não é? Então, podemos, assim, de forma assim, bem carinhosa também pedir a intercessão do Padre Gilberto para que ele possa, da onde ele estiver, e nós sabemos aonde ele está, na glória, vamos dizer assim, já próximo mesmo, bem próximo de Deus, para que ele possa também rogar por nós, como foi um grande intercessor na terra, no céu não nos faltará. É verdade. A gente quer aproveitar aqui a oportunidade para lembrar para você que está acompanhando a Web Rádio Amparo, de repente você não é da paróquia Nossa Senhora do Amparo de Tanguá, porque hoje com a internet a gente está chegando muito longe, graças a Deus, né? E importante lembrar, já lembrando para você que a Web Rádio Amparo é fruto do Padre Gilberto. Sim. Né? A Web Rádio Amparo teve início, assim como a Pastoral da Comunicação, enquanto o Padre Gilberto estava aqui na paróquia Nossa Senhora do Amparo de Tanguá. Portanto, tanto é que a Web Rádio Amparo celebrou agora, em junho, 11 anos, né? E estamos aí hoje, nesse dia 29 de junho, recordando 10 anos da partida do nosso saudoso Padre Gilberto, o retorno à casa, aos braços do Pai, né? Eu estava lembrando, que estava tentando lembrar aqui, um pouquinho da história dele. Essa história, inclusive, se você fizer uma pesquisa pela internet, você vai ver a história na íntegra e em vários sites. E eu até me emociono falar isso porque eu cheguei para ele na época, quando a gente foi criada a Pastoral da Comunicação. Eu perguntei para o Gilberto, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua vida, sobre a sua história, porque é bom a gente ter um sacerdote na nossa comunidade, mas também saber de onde ele veio, né? Como é que foi o chamado, a missão, né? É um sacerdote da Suíça, e como é que veio parar em Tanguá, e como é que surgiu esse chamado? Ele, aquele jeitão dele, deixa comigo, né? E ele fez uma coisa que muita gente vai lembrar, das nossas pastinhas, que as pastas elas continuam existindo no armário do corredor, das pastorais e movimentos e comunidades. E nessas pastinhas, ele sempre colocava ali a sua mensagem do mês. E todo mês ele escrevia. Eu lembro que eu copiava, colocava naquele boletim que a gente fazia, a Pastor começou a fazer, a gente colocava no boletim para distribuir no final da missa. E ele escrevia no computador, imprimia e colocava uma cópia em cada pastinha para cada comunidade. E assim ele fez com a história dele. E aí ele me avisou, está na pasta da Pascom. E aí eu peguei essa pasta, a carta em que o Padre Gilberto contava ali a sua história. Padre Gilberto Pugnon nasceu em 1942 numa pequena cidade no sul de Canton, a alguns quilômetros de Vevey, na Suíça, durante a guerra. O pequeno Gilberto, ou Gilbert, decidiu ser padre lendo um livro. No diálogo do livro, um dos meninos disse que queria ser padre. Alguns meses depois, como coroinha, aos 10 anos, acompanhou o pároco enquanto este levava a Eucaristia a um doente. Na volta,
o padre lhe perguntou: o que você quer fazer quando for adulto? E o pequeno Gilberto lhe respondeu: como o senhor, quero ser padre. Em 1954, entrou em La Coubière, pequeno seminário, em Stavanger-le-Lac. Ficou lá 3 anos, depois foi para outra escola dos missionários de São Francisco de Sales, Instituto Florimond, em Genebra. Em 1960, a família foi morar em Friburgo, na Suíça. Em 61, entrou no noviciado da congregação em Friburgo e não foi fácil. Durante 6 meses, cada manhã ele pensava: vou ficar até a noite. E cada noite eu vou ficar até amanhã. Depois foi melhorando. 3 semanas antes de terminar o noviciado, teve apendicite, peritonite e oclusão intestinal. Quem fica fora mais que 30 dias devia refazer todo o noviciado. Então, ele dizia ao Senhor: se eu ficar mais de 30 dias no hospital, será para mim o sinal que eu não devo ser padre. Ele ficou 17 dias no hospital. Em 1962, fez a sua provisão. E no dia 30 de março de 1968, recebeu a ordenação sacerdotal do professor de liturgia, Dom Hang, que tinha sido consagrado bispo de Brasília alguns meses antes. Durante seu tempo de seminário, cuidou das crianças da paróquia e organizou a ação católica da infância e adolescência. Logo depois da ordenação sacerdotal, o padre responsável desta pastoral pediu aos superiores que o padre Gilberto ajudasse. Assim, foi nomeado responsável desta pastoral para o cânton de Friburgo e ajudante do padre pela parte francesa da Suíça, em 3 dioceses. Em 1972, ele foi nomeado diretor do Colégio La Coubière, em Stavanger, ficando por 15 anos, exercendo as funções de diretor, professor de francês, matemática, geografia, história, religião, biologia e responsável pela disciplina do colégio e fiscalização das refeições, do dormitório, do descanso e dos estudos. Durante as férias, fez uma nova cozinha, limpou, pintou as salas com o irmão. E em 1987, foi nomeado prefeito dos estudos do secundário do Instituto Florimond. Tinha responsabilidade por 600 alunos, 70 professores com os programas da França e da Suíça. Também neste ano, foi presidente das escolas católicas da Suíça. Desde o início da sua vocação, queria ser missionário, além fronteiras. Quando foi ordenado, pediu para ser missionário. De 1968 até 1991, fez 3 pedidos sem sucesso. Enfim, em 1991, teve a oportunidade de fazer um 4º pedido e recebeu uma resposta afirmativa. No mês de abril de 1992, de novo, problema de saúde. Foi para o hospital, onde fez uma cirurgia de peritonite. O provincial, que lhe tinha dado autorização, veio lhe dizer que poderia ser que ficasse em Genebra para ser diretor do instituto. Alguns dias depois, ele veio confirmar a sua possibilidade de poder vir para o Brasil, para nossa alegria, né? No dia 12 de outubro de 1992, voou para o Brasil e foi em Caçador, Santa Catarina, que ficou até janeiro de 2003 na paróquia Nossa Senhora Rainha. Primeiro como vigário durante 1 ano e depois como pároco. E aí, em julho de 2002, foi nomeado para a nossa paróquia Nossa Senhora do Amparo de Tanguá, onde chegou no fim de janeiro de 2003, permanecendo até o ano de 2014, ano da sua morte, e escolheu Tanguá para que ele fosse sepultado, morrer aqui, né, Diácono Elison? Sim, sim. Ele foi em férias, né, esse último período, né, para a sua terra natal. Lá foi diagnosticado o problema, ele não quis ficar lá, porque o sentimento dele, o missionário, é morrer na terra a qual ele foi direcionado. Para quem não sabe, o corpo do Padre Gilberto foi sepultado na Casa das Irmãs, né? Sim, está aqui lá. Aqui em Tanguá. Sim. E é isso, é difícil. É difícil. Vamos fazer o seguinte,
A gente tem muitos testemunhos de pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com o Padre Gilberto. Eu acho que a gente vai ouvir também algumas mensagens na sua voz, trechos de algumas homilias de 2012, a missa da retirada dos bancos para a troca do piso, e uma coisa que ele falava muito era se importar com o piso, mas o piso do coração. Né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvir então Vitorino, que está hoje aqui com a gente também, que tem um testemunho belíssimo de contato direto que ele teve com o Padre Gilberto. Boa tarde, Silvio Júnior. Boa tarde, Elison, Elinho. Amorosamente como tratamos, Diácono Elinho. Boa tarde, Paula. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Web do Amparo. Eu fui convidado para fazer algumas narrativas de alguns momentos especiais do Padre Gilberto, saudoso Padre Gilberto. E a minha relação com o Padre Gilberto foram marcados por dois momentos muito especiais na minha vida, na vida da minha família. Sendo um deles, a maioria dos senhores conhece a minha neta, Ana Clara, tem algumas limitações de vida. E num desses momentos, ela já estava no CTI há muito tempo, teve uma alta e piorou muito. E eu, conversando com a minha filha Beatriz e o meu genro Eduardo, achavam que ela não ia resistir ao que estava passando, porque estava muito sofrimento. E eu falei com a Beatriz, Eduardo, para tratarmos do batizado dela. Como fazer? Procuramos a assistente social, a infectologista, o pessoal do hospital onde ela estava internada, Hospital Aristarcho Pessoa, Hospital do Bombeiro, no Rio Comprido. Eles concordaram, papai, é isso mesmo, a tristeza, a melancolia estava presente, mas tinha a realidade que nós, que temos uma pequena vivência de igreja, sabemos a importância do batismo. Assim eu fiz. Num dos plantões, vinha o Padre Gilberto, expliquei a situação. Padre Gilberto, a situação é essa ele sabia, e eu gostaria que, se o senhor pudesse fazer o batizado dela lá no leito do CTI, obedecendo algumas restrições de não poderia acender velas, tá? Se trata dentro de um CTI, sim, aquele jeitão dele forte, né, como nós conhecemos, mas sempre amoroso e carinhoso. Eu nunca me esqueci, porque aos 70 anos de idade que eu tenho hoje, eu fiquei apenas um ano desempregado. Trabalhei meus 49 anos de trabalho prestado, e eu estava desempregado. Recurso zero. Eu falei, padre, a situação é que eu estou despreparado para... Não, naquele gol vermelho. Eu não saber dirigir, não, padre, eu levo. Assim foi. Fomos para lá, ele com muito carinho, e nós nos apresentamos no hospital. A equipe médica já estava sabendo. E lá eu não pude estar presente, só assisti de um vidro, né? Porque no CTI não tinha acesso, apenas para... Ele teve que colocar apenas aquela faixa, como é o nome ali? Estola. Sim. Me perdoa porque eu não conheço tanto os detalhes, mas conheço o homem que foi Padre Gilberto. E ele realizou o batismo lá. E eu acho que a médica plantonista ficou com pena de mim e permitiu que eu entrasse. Então ele fez, bem resumido, fez todo aquele chamamento, aquela invocação do Espírito Santo, e apenas com a água não derrubou, sinalizou o sinal da cruz na testa da Ana Clara. Ela mal, muito mal. E ele falou assim: ela vai viver.
ela vai viver. E a médica olhou uma para outra assim. Eu também olhei descrente, talvez, não sei, ali cumprindo apenas o que eu fui criado, você, e o valor do batismo. Aí, novamente, ele acariciou o rostinho dela, assim, aquele homem bronco que nós achávamos que era. Ele acariciou o rosto e, por uma terceira vez, ele falou: ela vai viver. Bom, saímos e mudo, calado, e agradecia a autorização das profissionais. E assim foi. Ela ficou mais uns meses no CTI e foi superando. Logo em seguida, a Ana Clara, que já tinha a traqueostomia, instalou a gastro, que tem até hoje, só por uma outra questão, que para não fugir do foco da ação, da força, da fé do padre. Ela foi transferida para um outro hospital de especialidade, onde instalou a gastrostomia, e fomos superando aquele momento. Fomos superando. E com quem conhece o hospital, esse que eu estou falando, logo em cima é Botafogo e o Cristo Redentor. Parece que está aqui assim. E eu clamava, eu pedi naquela noite que o padre realizou o batismo, eu pedi a Deus, falei: o Senhor, se for para Ana Clara viver, deixa a graça acontecer. E se não, o Senhor leva elazinha hoje, porque ela está sofrendo muito. E os pais e avós também. E firmando o pensamento. Pois é, ela passou daquela noite, outra noite, e a Ana Clara está aí. Por honra e glória de Jesus, pela 12 anos. Ela tinha uns meses. Mas eu sempre rezava muito também para Nossa Senhora. E ela teve alta 15 de agosto de 2012. Coincidência? Não sei. Para quem crê, com certeza não. 15 de agosto. Na manhã, ela estava na expectativa. E eu falei: Beatriz, vamos chegar. Papai, não vamos ali apresentar a Nossa Senhora. A igreja pura, coisa de Deus. A igreja, festa padroeira, como está a igreja pura? Não sei, porque é muita curiosidade. Tem as pessoas que rezavam, mas tem os curiosos também, para ver como que é, o que é isso na barriga. Tem, que não são ruins, pessoas. E estava lá já o almoço rolando, não falei nada, só apresentei a Ana Clara Nossa Senhora, que é a madrinha da Ana Clara, né? Então, essa foi a ação. Logo, uns meses depois, o padre Gilberto veio se debilitando. Eu encontrava com ele, estava fazendo um tratamento dentário, onde gerou tudo aquilo ali que vocês sabem, tanto quanto eu. E eu levava ela lá, de vez em quando ele já doentinho. Ele já estava com a tráqueo também, sem a gastro. E eu levava a Ana Clara naquele parquinho, que o Elinho foi um dos colaboradores, um dos idealizadores e tudo mais. Eu levava ali e eu levava ela lá no padre. Ele sentado já não falava mais, só escrevia. E nesse papel, nesse caderninho que ele está lá, eu estou igual a ela. Essas coisas, cara. Mas, por que você acha isso interessante? Claro que eu acho, mas eu estou igual a ela.
ela viveu. Isso, Ana Clara, 8 meses, talvez depois dele ter realizado o batismo lá. Bom, então aí Washington, sabendo de toda essa história também, se comoveu e falou sobre a possível canonização, um assunto que está muito longe do meu conhecimento, mas eu acho que não é por aí, e se for por aí, Deus vai agir. Bem, a vida continua, a enfermidade do Padre Gilberto foi se agravando, quando foi um dia anunciado na igreja que estariam precisando de 7 homens. Eu falei, para que 7 homens? E botei meu nome lá. Eu lembro de uma maioria de quem era, mas tinha uma senhora também. Sim. Uma morena alta, que eu não sei o nome dela. E esses homens, era Elinho, agora é o Edson, né? Vitorino, Neilton, acho que Batista, Moisés, Marcinho, Miguelzinho, essa senhora, enfim. E Tiago, enfermeiro. Que dava assistência, que era o nosso chefe. Que eu tenho eu tenho assim, uma gratidão por ele, que eu achava que ele recebia por aquilo. Eu levei uma cacetada tão grande que não, aqui é doação. Isso aqui eu recebi, eu saí de lá rico. Eu também. Então, e as coisas foram acelerando, infelizmente para pior. E outro fato que marcou muito a minha vida com o Padre Gilberto foi uma dessas noites. Ele já estava bem debilitado, num estado muito avançado, né? O odor fétrico daquela maldita doença. E ele se alimentava, né, como você fez, uma seringa grande. Engraçado que eu me assustava, porque a dele era quase 1 litro, a da Ana Clara era pequena, mesmo sistema. E ele era muito arrojado, o Padre Gilberto era muito arrojado, ele não ficava de não. E ele fazia assim, para acelerar, para injetar. Eu falei, padre, não pode, isso daí tem que ser em curso livre. Ele não falava, fazia assim. E ficava irritado, né? Irritado, ele queria mais, mas tinha a dosagem, tinha a medida correta. E uma noite ele estava muito estressado, nunca blasfemou, nunca. Nem reclamou? Nada. Nem gemia? Nada. E uma dessas noites, foi a noite seguinte, no dia seguinte, ele foi para o hospital e não voltou mais. Mas essa noite, ele queria comer, mas eu falei, padre, não pode. Isso tem aqui, ó, isso é dosado. Ele mesmo, se eu tiro da mão dele, ele me batia. Escrevia... ele queria e botou mais. Olha, quando foi lá para umas 4:00 da manhã, rapaz, ele levantou, nós não dormíamos, a gente ficava sentado ali, para mim não era se botar na cadeira do papai. Ele abria a porta, a claridade vinha, você não dormia. A gente não ia lá para dormir. Podia dar um cochilo, uma coisa, qualquer movimento, estávamos ali, de sentinela. Aí ele levantou. Levantou. Oi, pai. Levantou. Tadinho. Ele fez cocô. Não sei se... E uma diarreia, porque ele comeu muito. E aí eu fui pro banheiro, ele não queria que eu fosse. Ele estava muito debilitado. Muito debilitado. E eu fui pro banheiro com ele. Ele, sai, mais ou menos assim, né? Eu falei, padre, eu estou aqui para cuidar do senhor. Eu estou aqui para cuidar do senhor. O senhor tem que aceitar eu te dar um banho. Porque ele tomava banho sozinho. Eu dava banho nele. Pois é. Mas naquele dia, a situação estava feia. O senhor aceita, padre, que eu estou aqui para te servir. Você já viu um padre chorar? Eu vi. A lágrima desceu dele, doído. Ele encostou assim na parede,
permitiu que eu o limpasse. Não sei se para ele sentiu uma humilhação, eu não sei. Eu sei que para mim foi o momento mais delicado, foi um momento de muita dor, né? Porque está se tratando de um padre. Não, eles são melhores que a gente, sim. Eu penso assim. Na verdade não era nem um padre, né? Uma pessoa assim que, além do que representa um padre, né? Ele, terminei de dar um banho nele, sequei, ele se entregou. Eu falei para Deus que eu não merecia tanta riqueza, entende o que eu estou falando? Uhum. Porque você pode procurar, peraí, quem já deu banho no padre? Raras são as pessoas, a não ser um profissional da saúde. Mas um cristão, pobre pecador, como eu, cara, eu fui presenteado. É a primeira vez que eu falo isso. Porque assim eu fui solicitado, que foi uma das riquezas que o padre deixou para mim, que Deus permitiu que ele deixasse na minha vida, eu cuidar verdadeiramente dele naquela noite. Já estava amanhecendo, aí chegou, eu esqueço o nome daquela moreninha que cuidava dele, Irenilda? Não, né? Uma moreninha que cuidava da casa lá. Ela viu, né, a pessoa quando vacua, fez mau cheiro mesmo, fora o sofrimento dele. Logo em seguida chegou o Tiago, ele muito corajoso, né? Tiago, se eu pudesse presenteá-lo, não estou falando de dinheiro não, com um título, eu faria isso, porque ele foi fundamental. Fundamental. Ele chegou, aí ele recolheu as roupas, botou no saco, que aquela roupa já não dava nem para lavar. Então aquilo foi um ensinamento para mim. Quando foi, aí o Tiago se comunicou com a médica do INCA, eu não a conheci, disse que era uma pessoa que se tornou filha dele também, tratava dele como tal, não sei quem é essa moça. Ela veio até no sepultamento, mas eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele foi para lá, ficou mais uma semana e fez a partida dele. Resumo, desses 2 momentos que eu vivi com o padre, é um ensinamento para eu me tornar uma pessoa não santa, mas olhar para os lados, que foi um presente. Olha, mesmo momento de dor, para mim foi eu teria que crescer muito mais como cristão, filho de Deus, pecador. Eu teria que consertar muita coisa na minha vida, mas isso não sai da minha cabeça, e no momento adequado Deus vai fazer a ação que eu tanto peço, que é uma vida mais próxima dele, com retidão. Agradeço a oportunidade. Uma boa tarde para todos e vida que segue. Saudações ao nosso Padre Gilberto. Nós agradecemos, Vitorino, pela sua presença hoje com a gente aqui, e a gente estava tentando combinar para ter a sua presença também nesse programa, né? Assim como tantas outras pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com o Padre Gilberto, né? O programa continua. Obrigado, viu, Vitorino, pela presença. Muito obrigado. Eu acho que depois desse momento aí com o nosso querido Vitorino, a gente pode até ouvir um trechinho de uma homilia que foi do dia da troca do piso. Vamos fazer isso? Então, esse texto de hoje que nós ouvimos, podemos nos perguntar em nossa paróquia por nós mesmos. Estamos realizando o piso e na saída pode ver através das janelas que as coisas vão muito bem. Mas temos o piso do coração. E isso não funciona. Fiz uma primeira reunião, vieram 3. A terceira reunião, ninguém. Como pároco de Tanguá, eu não posso aceitar isso.
Porque adianta de fazer um piso, uma igreja linda, se não poder se realizar o piso de nosso coração. O que fiz como proposta, não deu certo. Eu vou fazer uma outra proposta. Também, uma vez, eu vejo também, através desta falha, ninguém se preocupa, e, portanto, temos 6.500 irmãos, 7.000 irmãos que nunca fizeram a primeira Eucaristia, nem a primeira confissão. Numa paróquia de 12.500, 13.000. Então, eu vejo, neste sentido, a ação do demônio. Pode dizer, não consegui, não possui. Temos a possibilidade de fazer, vamos multiplicar estas possibilidades. Também, uma vez, os discípulos vieram pedir a Jesus, por que não conseguimos expulsar os demônios? E Jesus disse, este tipo de demônio se expulsa pela oração e pelo jejum. Então vamos fazer isso. Desde amanhã, todos os dias, teremos a adoração Santíssimo. De 2 horas a 3 horas da tarde. Estarei disponível e Padre Eudin também, para atender as pessoas que querem se confessar. Até a noite. As pessoas que precisam de uma formação para fazer a primeira confissão, estarei também disposto a fazer esta preparação, que tinha 1, 2 ou 3 pessoas. Até a noite também. E não participarei mais de nenhuma reunião na paróquia, porque quero ser disponível para as pessoas que precisam de se preparar para a confissão. Haverá outras datas marcadas para a preparação da primeira Eucaristia, mas primeiro eu vou fazer este atendimento para quem precisa de fazer a primeira confissão e fazer a vontade de Deus. Jesus instituiu a Eucaristia na quinta-feira, antes de iniciar a sua paixão, de morrer e depois de ressuscitar, para se fazer alimento para nós. Na noite da ressurreição, Jesus deu o poder aos seus apóstolos de perdoar os pecados, dizendo: os pecados que vocês perdoaram serão perdoados, os pecados que vocês não perdoaram não serão perdoados. Isso é a vontade de Deus mesmo. Não é a vontade do Padre, não é a vontade da Igreja. E o mandamento de Jesus. Na quinta-feira santa, antes de dar a sua vida para nós, na noite da ressurreição, para dar a possibilidade a todos os homens de se reconciliar com Deus. Eu vou dizer também que depois disso, ninguém em Tanguá vai poder dizer: eu não tive tempo, eu não tive possibilidade, eu não sei como devia se fazer. Que não se esqueçam que um dia estarão à frente de Deus, que vai fazer algumas perguntas sobre isso. Eu acho que depois dessa voz aí da mensagem do Padre Gilberto, muita gente se emocionou. Aliás, o programa está todo emocionante, né? A gente queria até fazer um programa um pouquinho mais curto, mas acho que é quase que impossível pelo material que a gente tem. E tem muita gente também que gostaria de falar que a gente não teve acesso, né? Pessoas que conviveram com o Padre Gilberto, né, Diaco? É uma coisa, Silvio, já que a gente está fazendo esse aprofundamento interessante, nós entramos em contato com o Caçador, onde hoje está Padre Eudin? José. José. Eudin e José. Eudin e José estão lá hoje, porque ele teve assim uma passagem muito, muito forte também com o povo de lá.
Então seria para nós assim também uma riqueza trazer os feitos do Padre Gilberto, assim no primeiro contato dele com o Brasil, todos aqueles anseios dele. Com relação a nós aqui, foi muita riqueza, porque eu sempre pensei o seguinte: Paróquia de Itanguá antes e depois do Padre Gilberto. Porque o Padre Gilberto, ele não pensava no hoje. O Padre Gilberto, ele tinha uma visão assim lá na frente. É isso que nós não compreendemos às vezes o Padre Gilberto, justamente por causa disso, porque a visão dele ia muito além da nossa visão, da nossa pequenez, vamos dizer assim. Entendeu? Quando ele faz essa relação do piso que a gente pisa e do piso do coração, nossa, foi assim uma coisa assim profunda. E o povo às vezes não compreendia o Padre Gilberto justamente por causa disso, porque a visão dele era muito futurista. Muito além. Eu acho que hoje, quando a gente vê a nossa igreja viva em Itanguá, muito se deve ao trabalho de missão realizado pelo Padre Gilberto. Sim. E claro, com o apoio dos paroquianos, você participou ativamente. Sim, eu fui a 8 missões. Nossos, né? 8 missões eu fui. Eu me lembro também, aqui em Itanguá tinha um grupo, eu vou trazer, tem um áudio que ele fala sobre isso também, de ciganos. Sim. E ele se preocupava com esse grupo, com a evangelização desse grupo, com o cuidado espiritual desse grupo. E uma pessoa que estava ligada direta a isso é o diácono Ademir. O diácono Ademir com o Padre Gilberto por muitas vezes frequentou essa... Até eu cheguei a ir até a tenda desses ciganos que fica ali no Morro do Sabão. E lá o diácono Ademir, na época, né, rezava terço com eles, o Padre Gilberto fazia celebrações, organizava tudo, e pensava até fazer uma comunidade católica cigana em Itanguá. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar a oportunidade para ouvir o Padre Gilberto falando sobre isso. Em nossa paróquia temos uma comunidade a mais. Desde a semana passada, nos últimos dias, temos a comunidade Nossa Senhora Aparecida e Beato Seferino, chamado El Pele, que é cigano. Então vocês entendem que a comunidade, esta nova comunidade, é a comunidade de ciganos que vivem em nossa paróquia, que vão se encontrar, e para eles é uma comunidade muito importante, porque muitas vezes não acham uma comunidade para rezar, para viver a sua fé, para fazer a catequese. Agora temos esta comunidade no meio de nós e eu quero parabenizar a comunidade do Morro do Sabão, São Paulo, que acolheu muito bem os ciganos que estão no território deles e que vão continuar a conviver com eles com muita alegria. Todos nós vamos conviver com eles e vai ser a alegria de todos nós. A gente acabou de ouvir o Padre Gilberto, a gente falava isso antes, né? O cuidado que ele tinha com a comunidade, qualquer um. Ele se importava com quem chegasse em Itanguá para morar, ou uma comunidade, né, o diácono? É uma coisa assim, muito... às vezes algumas coisas, não vou dizer inexplicável, mas a compreensão do Padre Gilberto na questão missionária era uma coisa assim, muito profunda, porque era o verdadeiro espírito da comunidade, quer dizer, dos fransalesianos. É esse acolhimento missionário. Então, para ele, todo mundo tinha que estar sendo acolhido, tinha que estar sendo trazido para trazer essa pessoa para o Cristo, né? Trazer essa pessoa para o Cristo. E ele não deixava ninguém fugir, independente do local, da situação, independente de quem seja, até mesmo aquelas pessoas mais paupérrimas viviam cercando o Padre Gilberto na casa dele, porque ele tratava todos com carinho, com aquele jeitão de paizão dele mesmo, né? E sobre isso, Elinho, eu tenho assim, eu sou de Itanguá, mas não sou, né? Vim pra cá, minha família toda daqui, mas eu mesmo vim pra cá morar aqui em 2013, então um ano de padre, né? O padre chegou em 2002 e eu cheguei em 2003 e eu me lembro assim,
a memória mais latente que eu tenho do Padre Gilberto, ele ainda saudável, é o acolhimento de pai, sabe? E quantas vezes eu chorei no ombro dele, quantas vezes ele me deu aquele abraço de urso que batia nas costas da gente assim, que quase descolava o nosso pulmão, mas era aquele acolhimento de força. Aguenta, minha filha, vai dar tudo certo. E um aprendizado assim que eu trago para minha vida, um aprendizado espiritual mesmo, direcionamento espiritual que ele me deu em um desses momentos de sofrimento. Ele me disse assim: minha filha, sempre que você estiver com alguma dor, algum sofrimento na alma, faça dar sentido a esse sofrimento. Ofereça-o a Jesus, una o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus na cruz, dê sentido ao seu sofrimento, ofereça pela salvação das almas, pela purificação das almas, pela... Isso é muito forte, muito forte. E eu tenho esse ensinamento até hoje, eu penso nisso e eu procuro praticar esse ensinamento na minha vida espiritual, na minha vida com Jesus mesmo. O que você falou era muito comum dele, assim, nas confissões. Ele praticamente quase te colocava no colo. Sim, verdade. Assim. E uma coisa que me marcou, uma situação que aconteceu comigo, ele virar para mim e falar assim: você fez isso? Eu falei: padre, eu fiz. Se fosse eu faria pior. O que ele me disse na situação. E o que você falou, ele dizia: coloca tudo na cruz de Jesus. É lá que a dor passa, é lá que a dor passou. E que vem a glória. Era assim... Não sei, eu gosto de falando para você, Silvio, eu não consigo nem falar, nem expressar, colocar para fora. Foi muita vivência com o Padre Gilberto. O Padre Gilberto me ensinou muito, muito. Eu aprendi muito com o Padre Gilberto, cara. Não sei. Então vou até aproveitar aqui a carona, dizer o seguinte: esse programa é um programa gravado. Você está acompanhando aqui pela Web Rádio Amparo, é um programa gravado. A gente reuniu algumas pessoas para preparar esse programa. Temos depoimentos, vamos colocar agora na sequência os depoimentos, mas nós já vamos deixar aqui a data. A gente vai divulgar durante a nossa programação do Web Rádio Amparo e também nas missas e nas redes sociais da nossa paróquia, Instagram, Facebook, por aí. Um programa que será ao vivo, diretamente da paróquia Nossa Senhora do Amparo de Tanguá. A gente está estudando ainda ou na cantina ou dentro da igreja, mas esse programa será ao vivo, com a presença de mais pessoas que queiram testemunhar, queiram falar, pessoas que tiveram contato com o Padre Gilberto. E são muitas pessoas, então vai ser um programa muito especial, que vai ficar marcado também. A gente vai divulgar a data. Combinado, Paula? Combinado. Pode ser diácono? 100%. Então tá fechado. Então vamos aproveitar então na sequência. Ele está com o diácono Ellison, tem outros diáconos, porque nós temos 3 diáconos na nossa paróquia, né? Mas temos outros diáconos que não participaram, não tiveram tempo para mandar o áudio, não está presente também no dia. Mas quem mandou a mensagem para a gente foi o diácono Avanildo. Vamos ouvir. Falar de Padre Gilberto, uma pessoa, um ser de um coração maravilhoso, uma pessoa que tinha um dom extraordinário para a música, que nos ensinou verdadeiramente o sentido de o que era amar a Deus, abandonando o seu país para estar no meio de nós, para ensinar o caminho do céu. Um grande homem que, passando no meio de nós, com seu sorriso, com seu olhar, cativava o povo. Obrigado, Padre Gilberto. Meu nome é Lúcia Célia, eu estou coordenadora do Vicariato Rural na Renovação Carismática Católica, né, e participo dessa paróquia Nossa Senhora do Amparo desde sempre, porque eu sou nascida e criada aqui em Tanguá. O Padre Gilberto, ele era uma pessoa, né, bem dedicada à paróquia, aos paroquianos, e eu me lembro que isso me marcou muito. Foi quando o meu filho mais novo, eu tenho um casal de filhos, o meu filho mais novo, ele, 2010, 2012, mais ou menos, ele
Ele teve crise psicológica muito forte, e ele teve muitas crises. Ele passava mal, assim, estava em casa e de repente começava a passar mal, uma coisa assim muito, muito ruim, né, de se ver e de acompanhar, né? Eu como mãe acompanhava ele e ele passava muito mal. E na época ele já dirigia, ele ia para a faculdade, e às vezes estava passando por um problema psicológico, passava mal no meio da rua. E Padre Gilberto teve um papel fundamental na minha vida, porque as crises que ele tinha foram se agravando. Ele ficava em casa, ele ficava irreconhecível, né? E as crises, já estava medicado e tal, mas só que as crises elas se agravavam com muita facilidade, muito rápida. E eu trabalhava na época, eu lembro que eu trabalhava no PSF da Vila Corte, porque o nosso posto ainda não era, a gente ainda não tinha aqui no centro, então a gente foi para Vila Corte. E eu lembro que às vezes eu chegava no trabalho, daqui a pouco minha filha me ligava apavorada que meu filho estava em casa passando mal. Eu tinha que sair desesperada para casa para poder ver, né, acudir, fazer alguma coisa. E aí teve um dia que ele ficou tão mal, que eu saí de casa desesperada. Cheguei lá em cima da igreja, lá em cima do morro da igreja, e procurei pelo Padre Gilberto. O Padre Gilberto estava lá, eu não lembro qual foi o dia da semana. Eu sei que foi um dia de semana, numa manhã. E o Padre Gilberto estava lá, né? Eu procurei por ele, ele estava lá em cima. E falei com ele: Padre Gilberto, pelo amor de Deus, o senhor precisa na minha casa, porque meu filho está com um espírito mal no corpo. O Padre Gilberto não pensou duas vezes, né? Ele deixou tudo que ele estava fazendo e me acompanhou até na minha casa. Quando ele chegou em casa, meu filho não estava em casa, né? Mas aí ele não deixou de voltar, ele foi para a casa dele e mais tarde ele voltou e meu filho já estava em casa novamente. E ele conversou com meu filho, ele teve uma conversa com ele, né? Ele e o Bruno, eles conversaram, e dali para cá, né, de diante, o meu filho começou a ter uma melhora. Eu, sinceramente, meu filho estava com uma coisa muito ruim no corpo. Eu cheguei lá apavorada, e pedi ao Padre Gilberto para que ele me atendesse. Ele prontamente, ele deixou tudo que estava fazendo e veio me atender. Ele veio na minha casa nesse dia comigo, e depois veio mais outras vezes para poder estar conversando com meu filho. E graças a Deus, daí para cá, meu filho ficou bom. Graças a Deus, trabalha, tem a família dele, e graças a Deus não está mais utilizando nenhum tipo de remédio. Está bem, consciente, hoje em dia é um pai de família. Honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o Padre Gilberto foi marcante nessa minha trajetória. Obrigada, Padre Gilberto, por tudo. Falar de Padre Gilberto é falar de um intenso missionário fransalesiano que trouxe para a nossa paróquia com amor, com entusiasmo, com alegria, com muita devoção a Nossa Senhora. Trouxe a missão para nós de evangelizar incessantemente, não medir esforços para nada, e nos deu a graça da bênção no nosso matrimônio. Neste ano completamos 21 anos de casado. Boa tarde a todos. Eu sou Márcia Manhães, paroquiana, né, da paróquia Nossa Senhora do Amparo. Estou aqui para fazer um pequeno depoimento sobre o Padre Gilberto, né, nosso pároco maravilhoso, ao qual tive a grata experiência de conviver com ele durante muitos anos e ser ministra da Eucaristia junto com ele, né, quando ele era o nosso pároco. E assim, Padre Gilberto é uma pessoa que nos faz muita falta, é realmente um dirigente espiritual muito sábio, muito maravilhoso mesmo. A gente sente muita falta dele. Mas tem um episódiozinho que me lembra muito, assim, tudo que Padre Gilberto desenvolveu aqui na nossa paróquia, que foi um dia numa missa na missa de lava-pés, né? E ele me marcou muito com aquela experiência que a gente viveu com ele, que foi o quê? Ele já estava no auge, né,
da doença que o acometeu. Ele estava muito debilitado mesmo. E ele me emocionou tanto, eu chorei a missa toda, porque ele fez questão de cumprir com o lava-pés exatamente como ela é, né? Que é se ajoelhar, beijar os pés dos apóstolos, e ele fez toda essa trajetória, sabe, quase que precisando ser amparado, porque já estava bem debilitado. Aquilo para mim, aquilo mexeu tanto comigo, e eu não consigo esquecer daqueles momentos quando eu falo, parece que eu estou revivendo esse momento ímpar na nossa igreja, um exemplo de tudo, né? De tudo de melhor, de uma pessoa assim, humilde, é um exemplo de uma humildade, né? Um ato como esses, e eu fiquei assim, muito emocionada mesmo, né? Ele fez questão de participar desta forma, do jeito que realmente tinha que ser. Olá, pessoal, aqui é Maria da Guia, da Pastoral da Sobriedade, e é com muita honra que eu preciso fazer parte dessa homenagem a esse padre que me ensinou a ser igreja de novo, a voltar a ser igreja novamente. Padre Gilberto. Padre Gilberto me faz muita falta. Com o Padre Gilberto eu aprendi a voltar para a igreja, eu aprendi a conhecer um Padre Gilberto que eu sempre tive vontade de conhecer. Com o Padre Gilberto eu aprendi a viver a pastoral da sobriedade, porque ele me incentivou muito. Com o Padre Gilberto eu descobri que ele não era o que algumas pessoas falavam, e realmente ele era um padre que nos ensinava a se manter firme, com muita seriedade. Ele, para mim, foi um pai espiritual, e que, se eu hoje ainda estou na Pastoral da Sobriedade, foi uma boa parte incentivada por ele, até o ponto dele me fazer entrar pedalando uma bicicleta dentro da paróquia no dia de missa, na hora do ofertório. Esse é o Padre Gilberto, que eu aprendi a amar e a respeitá-lo. Falar sobre o Padre Gilberto, né? O episódio que me marcou muito, né? Quer dizer, comigo teve vários episódios que marcou, né? Marca até hoje. Quando a gente fala do Padre Gilberto, uma coisa assim que toca ainda a lembrança, né? O Padre Gilberto, para mim, foi um segundo pai, né? Que até hoje eu falo com as pessoas. Eu não sei como é que aconteceu, o que eu fiz pelo Padre Gilberto, e sempre falei para os outros padres, não sei se eu faria para vocês, por vocês, o que eu fiz pelo Padre Gilberto. Virei um técnico de enfermagem sem ser, né? Dava banho, fazia barba, a higiene pessoal, né? Assim, né? Ele usava sonda, alimentação pela sonda, né? A gente alimentava pela sonda, e era um paciente que fez traqueotomia e tinha cânula, que às vezes eles engasgavam, a gente tinha que limpar aquela cânula ali. No início a gente ficava com medo, mas depois a gente aprendeu, né, a ficar. Uma coisa também que me marcou foi quando levamos ele para o hospital em Niterói e queriam levá-lo para Curitiba, que achava que lá era melhor,
tinha pessoas, né, assim, mais preparadas para tomar conta dele, né, porque achavam que a gente estava se sacrificando, e não é o caso. Eu pedi, junto com a médica, que ele ficasse aqui, né, até assim, bati de frente um pouco com algumas pessoas, para entender que ele queria ficar em Tanguá, para morrer em Tanguá, né, se fosse o caso, a vontade de Deus, que ele queria o amor dos seus paroquianos, das pessoas que cuidavam dele, de todo mundo. E tem que fazer a vontade dele, que ele deixou por escrito. Aí, depois de muito, eu consegui convencer as pessoas que o lugar ideal e melhor para ele seria aqui, onde ele teve todo o amor, todo o carinho de toda a comunidade de Tanguá, né? Todo mundo ajudou à medida do possível. Quem não pôde estar com ele, né, que a gente ficava de plantão 24 horas, né, um grupo, pessoas ficavam ali, outros ficavam em oração por ele. Então ele teve todo carinho, amor e toda atenção até os últimos dias com a gente, vivo em Tanguá. Toda vez que a gente levava para o médico, ele estava sempre feliz, à medida do possível, rindo, contando piada. Ele, quando ele partiu, né, em junho, na Copa do Mundo do Brasil aqui, nós estávamos internados no INCA 4, foi quando ele morreu feliz. Podemos dizer que ele morreu feliz, sabendo da doença, mas ele nunca reclamou, nunca falou nada, sempre passou força para a gente e tranquilidade. Então, desculpa aqui porque é difícil, é uma pessoa assim que eu trago no meu coração até hoje. Sinto muita falta das cartas ele fazia, ele escrevia, as broncas que ele dava na gente, em todo mundo, nó, tá errado, e era muito bom. A Gilberto deixou saudade, ficou escrito na memória de cada um. Quem conheceu, quem conviveu com o Padre Gilberto, guarda até hoje no coração e nas memórias as coisas boas que ele nos ensinou. Pode ver o coral, né? O coral aí, ó. Padre Gilberto Gognon, um homem que realmente um homem de Deus, que estava aí e deixou sua história no nosso município. Só tenho que agradecer. Padre Gilberto, com a sua própria trajetória de vida, nos deixou muita riqueza com a sua caminhada e dificuldades em todos os sentidos, e principalmente no seu momento de doença, de dor. Eu nunca vi uma pessoa provar a sua fé com tanta firmeza. Diante de tudo que passava, ele não se rendia a nada, sempre presente, forte, firme, como ele sempre dizia: não abandone a cruz, fique firme, de pé. Então, para mim, ele foi um grande homem, um grande sacerdote que muitas riquezas deixou para mim e acredito que para toda a igreja. Só tenho a agradecer a Deus o grande momento que tivemos de presente com ele em nossas vidas. Sou Rosa Couvre Caputo e foram vários e vários momentos marcantes com o Padre Gilberto. Mas 2 deles eu quero deixar aqui registrado. Foi no dia que eu recebi o chamado para ser ministra da Eucaristia, e também eu passei um dia, uma noite com ele no hospital, depois retornei alguns dias após e fiquei mais 3 dias consecutivos com ele lá. Eu fiz com tanto amor, com tanto carinho, e tenho essa forte lembrança no meu pensamento, no meu coração, nas minhas orações. Padre Gilberto está sendo um grande intercessor por todos nós. Pois é, ouvimos aí vários depoimentos, então fica marcado um novo encontro. Em breve estaremos divulgando data e o horário. O local a gente já sabe, é direto da paróquia Nossa Senhora do Amparo de Tanguá. E não será só ao vivo pela Web Rádio Amparo, também será pelo nosso canal no YouTube. Certo, Diácono Ellison? Certo. Uma coisa só para lembrar, você falou, veio aqui na minha cabeça, que você falou que hoje nós temos, graças a Deus, 3 diáconos, né, que completa aí a 3ª ordem da Igreja Católica, né? Mas isso partiu do Padre Gilberto.
Já era um sonho dele lá atrás? Já era um sonho, não. Ele tentou colocar a realidade, onde ele entrou na minha casa em 2009 e disse que a igreja precisava expandir as questões das missões e ele precisava de ajuda. Para isso, ele queria diáconos na igreja. Foi aí quando eu entrei no seminário, a primeira vez, em 2009, Seminário São José para diácono. Fiz 2 anos de estudo, mas algumas coisas aconteceram que eu tive que sair. Que não foi o tempo ali? Mas isso partiu dele. Se hoje nós temos aí eu, a Vanilda, a Demi, quer dizer, Rodrigo, que está servindo em outro local, mas foi idealizado e depois o padre Benedito quis restaurar essa ideia. Eu vou até aproveitar aqui a oportunidade e já fazer um convite ao vivo aqui para quem está acompanhando através da nossa Web Rádio Amparo. Queria fazer um programa com os nossos 3 diáconos, porque muita gente, porque é uma novidade para a nossa paróquia, para a nossa comunidade de Tanguá, muita gente não sabe o que é um diácono permanente, qual é o serviço que o diácono presta para a comunidade, até porque a nossa paróquia não tinha diácono permanente. Não. Então eu acho que seria interessante, queria fazer um convite aqui para o diácono Ellison, diácono Avanildo e diácono Ademir Painho. Painho do Terça. Então, por isso que eu lembrei, quando você falou da comunidade do cigano, o Ademir teve assim, uma importância muito grande nessa unidade do Padre Gilberto com os ciganos, essa assistência. O Ademir foi fundamental. O diácono Ademir vai estar com a gente com certeza, assim como o diácono Vanildo também nesse próxima edição do especial em homenagem ao nosso saudoso, queridíssimo, inesquecível Padre Gilberto. Paula, muito obrigado pela presença, viu, querida? Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui nesta tarde de sábado. E lembrando o nosso querido Padre Gilberto, muitas histórias ainda temos para contar, lembranças. Quando a gente lembra da pessoa, ela permanece viva junto conosco. Eu tenho certeza que o Padre Gilberto, onde ele está lá no céu, ele está muito feliz de estarmos todos aqui reunidos, lembrando de suas histórias vividas aqui conosco. Uma coisa só que eu gostaria de dizer para a gente finalizar nesse final, né, nesse primeiro tributo ao Padre Gilberto, é que a gente precisa valorizar os nossos sacerdotes enquanto eles estão vivos. Todos nós temos nossos defeitos, estamos nessa terra em caminho de santificação. Mas precisamos valorizá-los enquanto eles estão aqui conosco. É claro que a valorização póstuma tem seu valor, mas valorizá-los enquanto eles estão aqui. Então, só para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Amar os nossos sacerdotes. Eu queria, então, até aproveitar aqui a oportunidade para falar que a gente tem uma graça muito especial de ter os padres missionários, não estrangeiros. Estrangeiro não, missionários. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Padres que abandonaram a sua terra, a sua língua, a sua cultura para servir a cada um de nós aqui, como a gente tem hoje na nossa comunidade já há muito tempo, e desde lá de trás passou para o Padre Gilberto, que a gente está relembrando hoje aqui, e o Padre Francisco e o Padre Jaga, né? Eu me lembro do Padre Gilberto, da alegria. Hoje nós temos os indianos, né? Mas eu me lembro da alegria que ele falava, como a comunidade deles, que são os franciscanos, estava crescendo na Índia. E quando nós tivemos a primeira oportunidade de trazer para Tanguá, que já tínhamos, né, os padres indianos na congregação lá no sul, mas o nosso primeiro padre indiano definitivo foi o Padre Tonso, né? E o Padre Tonso teve uma importância muito grande na passagem dele aqui em Tanguá. E o Padre Gilberto ficava feliz, ele ficava orgulhoso de nos dizer: já temos X padres indianos lá na Índia, a congregação está crescendo. E assim falava assim com a emoção daquele missionário mesmo que quer ver a missão crescer, né, fazer frutificar o reino de Deus. Olha, bendito seja o Padre Gilberto no meio de nós aqui. Amém. E assim a gente chega ao final desse nosso primeiro tributo em homenagem ao nosso querido Padre Gilberto, tributo ao Padre Gilberto. Agradecendo a você que esteve com a gente. Continue conectado aqui na nossa Web Rádio Amparo. Siga as nossas redes sociais. Vamos valorizar a nossa Web Rádio Amparo, Web Rádio que foi criada pelo nosso querido Padre Gilberto aqui da paróquia Nossa Senhora do Amparo de Tanguá. Um grande beijo no teu coração. Fique com Deus.